Mateus capítulo de número 6, o versículo 22 e 23, por gentileza. Eu pedi uma palavra ao Senhor essa semana e Deus tocou no meu coração esse tema. Eu quero fazer um convite a vocês. É algo que eu estou fazendo, tá? Esse ano eu decidi fazer um trabalho. Eu já fiz, mas eu não fiz ele didaticamente. Esse ano eu vou fazer didaticamente, né? Eu resolvi ler a Bíblia toda ela didaticamente esse ano, 2024. Comecei agora no dia 1º e eu estou no capítulo, acho que, se não me falha a memória, 19 ou 20 do Gênesis, né? E fazer essa leitura didática, né? Ela é muito rápida, irmãos. Ela é rápida, não é uma leitura extensiva. Você vai ler de 3 a 4 capítulos por dia, né? E ela é uma leitura muito gostosa de fazer, porque você relembra tudo aquilo que você já sabe, né? E aí essa semana eu orando ao Senhor para ministrar uma palavra aos irmãos aqui, foi exatamente por causa dessa leitura que Deus me deu um tema para pregar para os irmãos, né? Então eu quero convidar você, é um convite, né? Todo crente deveria fazer isso, né? Nós dedicarmos um tempo todos os dias para meditarmos na palavra, né? Então você vai ler 4 capítulos, irmãos, 4 capítulos, você lê de manhãzinha. Não chega a isso, é 3 capítulos, e alguns 3 capítulos e meio. Mas você lê 3 capítulos, você tem uma meditação bíblica para o resto do dia todo, até na genealogia. Se você pegar a raiz dos nomes da genealogia, às vezes é chato a genealogia. Eu vou trazer uma mensagem para os irmãos aqui sobre genealogia e o que quer dizer os nomes da genealogia, porque Deus incitou o coração para colocar aqueles nomes. Você vai ver que dentro da genealogia há uma revelação de Deus muito, muito incrível, né? Então faça isso, dedique-se, vai dar 30 minutos, irmãos. Se você lê tranquilo, dinâmico, sem correr, vai dar 30 minutos. Sabe o que eu faço? Eu pego o trem todos os dias. Aí eu entro dentro do trem e abro a Bíblia e faço a minha leitura. Então quando eu saio de Mauá, quando eu estou chegando em Itamanduateí, quando eu tenho que descer, eu acabei de terminar minha leitura. É uma bênção. Então eu convido você, para o ano de 2024, você ler a Bíblia toda de forma didática. Você vai ver quantas revelações o Espírito Santo vai trazer ao seu coração. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 22 e 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti, são trevas, quão grandes são tais trevas. Amém. Pode sentar, gente. Bom, meditando, Ângela, essa semana e falando com Deus essa semana, e lendo a história de Abrão, posteriormente Abraão, pedindo ao Senhor uma orientação para hoje, veio esse seguinte tema: você é do tamanho daquilo que você vê. Você é exatamente o tamanho daquilo que você vê. E esse texto de Jesus vai falar exatamente isso.
Eu vou aprofundar a ideia de Jesus aqui, sem cometer nenhuma heresia, mas pegar um paralelo bem complexo, para a gente entender que nós somos, na maior parte do tempo, o resultado daquilo que nós vemos. Jesus vai falar que o resultado do corpo é o que está escrito, sim ou não? Jesus vai dizer, o resultado do corpo é aquilo que você vê. O mais interessante é o seguinte: quando nós estudamos lá na matéria da escola sobre o fenômeno da física, nós descobrimos que os olhos, nós só conseguimos enxergar através da luz, não é isso? Os olhos humanos não têm luz própria. Nós só enxergamos por causa da luz. A ausência da luz, a escuridão é a ausência da luz. Se houver ausência da luz, mesmo os olhos enxergando, Jason, nós não veremos absolutamente nada. Nós aprendemos, sei lá, na quinta série, eu acho, do ginásio, sobre esse fenômeno da física. Só que parece contraditória a palavra de Jesus, porque Jesus vai dizer assim, que os olhos são a luz do corpo. Nossos olhos materiais enxergam por causa da luz. E aí eu vou maximizar, como eu sempre comento com a minha esposa, eu vou dar uma de judeu e vou cometer uma hipérbole. Nós enxergamos através da luz, e o nosso corpo só vive por causa dos nossos olhos. E a maneira como nós enxergamos vai determinar como nós viveremos. Segundo Samuel capítulo 11 vai dizer que os reis saem para a guerra. Conforme o tempo e o costume dos reis, os reis saem à guerra. Porém, Davi ficou no palácio descansando. Não era para Davi ficar no palácio descansando. O costume daquele tempo era preparar-se para a guerra. E Davi ficou no palácio descansando. Numa bela manhã de sol, Davi levantou, foi para o terraço, para a varanda do palácio, e viu uma mulher se banhando. E a gente já sabe o resultado. Em Gênesis capítulo de número 13, há uma contenda entre os pastores de Ló e de Abrão. Abrão chega em Ló e diz assim: cara, não é possível a gente conviver junto. Eu estou muito rico, você também, os nossos pastores estão brigando por nada. Então, para que não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores, é melhor a gente se separar. O texto diz em Gênesis capítulo 13 que Ló olhou para as campinas verdejantes do Jordão. E a gente sabe aonde deu a história. Terceiro exemplo, a mulher de Ló. O mesmo Ló se separou de Abrão. Quando está saindo
das cidades de Sodoma e Gomorra, quando ela está entrando, tirando seus pés daquela terra, o texto diz que ela olhou para trás, e nós sabemos no que deu a história. O que essas histórias têm de comum? Eu peguei 3, eu poderia citar muitos outros exemplos aqui. Poderia citar Saul, quando foi para a guerra, Deus mandou destruir Amaleque, e ele não fez, porque ele olhou para o melhor do gado. Eu poderia falar sobre Acás, que quando vê um altar bonito, pagão, ele manda copiar, ele olhou para aquele altar. Tem muitas coisas que a gente poderia dizer. Eu poderia falar sobre Asaf, que começou a olhar a vida dos ímpios. Mas eu vou me ater a Davi, Ló e a mulher de Ló. Esses 3 exemplos. O que tem de comum nessas histórias é a forma com que esses personagens olham para o vislumbre do momento. Davi olha para aquilo que é o seu vislumbre de momento. Ele vê a mulher nua se banhando e ele deseja aquela mulher. O mais interessante é o poder de escolha que Davi tem. O texto diz que ele vai pesquisar quem é a mulher, e alguém dá a informação antes dele cometer adultério. Alguém diz: aquela mulher é a mulher de Urias, o teu servo, que está na guerra. E sabe o que Davi faz? Manda chamar a mulher, porque ele acha que ele tem direito por ser rei. Não foi algo que, tinha um pecado ali no formato de uma casca de banana, eu não vi, escorreguei e caí. Davi tem informação antecipada da situação, mas ele escolhe. Os olhos de Davi estão tão altos que ele escolhe cair com a mulher. A de Ló sabia a fama de Sodoma e Gomorra. Ló não é desinformado. Ló sabia que aquelas campinas verdejantes, bonitas aos olhos de se ver, era um lugar completamente contaminado pelo pecado, pela imoralidade, mas ele escolheu, porque os olhos dele vislumbrou as campinas verdejantes. Sabe qual é o problema de Davi e de Ló? É que eles pensam que eles serão imunes ao erro, à queda. Muito provavelmente Ló, no seu coração, estou dizendo eu, não é a Bíblia que diz, pensou: não, eu não vou me contaminar, eu não vou me misturar, eu vou comprar uma parte da terra, mas eu não vou me misturar com esse povo. E quando percebe-se, no capítulo 18 e 19, Ló está morando no centro da cidade, ele não está morando na roça. A mulher de Ló está tão entranhada com sua cidade, Sodoma e Gomorra, que o desejo de voltar para lá é tão intenso a ponto de ela desobedecer uma ordem: não olhe para trás. Ela não queria acreditar naquilo que Deus estava falando, porque o desejo dela, o corpo da mulher de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o coração ficou lá.
E às vezes o coração, a gente põe o coração em coisas que parecem boas para o momento, prazerosas para o momento, legais para o momento. A gente precisa analisar o que está dentro do nosso coração. E a Bíblia diz assim: sobretudo, contudo, no entanto, porém, guarda o teu coração, porque do teu coração procede todas as saídas para a vida. O que essas histórias têm em comum nesses personagens é que eles olham, mas eles não veem. Parece paradoxal isso, Paulo. Eles olham, mas eles não têm visão. Porque eles só vão vislumbrar o momento. Davi vislumbra a mulher, Ló vislumbra a campina verdejante, a mulher de Ló vislumbra a cidade que ela deixou para trás. Aí lá no capítulo 13, no capítulo 15, no mesmo livro de Gênesis, está o velho Abraão, ou Abrão, como queira, sentado dentro da tenda, descansando do calor do dia. A visão de Abrão está limitada por um tempo por causa do calor do dia. Num outro momento ela está limitada pelo frio da noite. E Deus resolve entrar dentro da tenda de Abrão. E Deus começa a conversar com Abrão dentro da tenda. Onde? Dentro da tenda. Significa que a visão periférica de Abrão está comprometida. É noite, não tem iluminação pública, mal é mal um lampiãozinho. E Deus está conversando, proseando com Abrão. Olha, Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou fazer você multiplicar, eu vou fazer você grande, você vai ser um cara muito legal. Você vai ser o pai de reis, de nações, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. E aí Abrão olha pro visual, visão periférica, dá uma olhada, olha para dentro de si e diz assim: eu? Possível, minha mulher me chama filho. Tudo que eu tenho vai ficar para eu dar uma cena ao meu servo. Aí Deus pega na mão de Abrão e diz assim: estou conjecturando, tá? Levanta dessa cadeira e sai dessa tenda e vem aqui para fora. É noite. A gente deduz pelo texto que é noite. Aí Deus fala assim: sai para fora. Ele sai para fora, olha para cima. Ele olhou para cima, conta as estrelas. Mas eu não consigo contar as bolinhas desse negócio aqui, desse trem aqui, né? Aí começa uma, duas, eu falei isso aqui no passado: 3, 100, 150. Perdi a conta, volta de novo. Aí chega uma hora que ele desiste. Ele diz para Deus: é impossível contar as estrelas. Aí Deus diz assim: Abraão, assim será a sua descendência. Só que ele
falei isso ontem para um amigo lá em Osasco, eu disse isso. Gente, eu sou muito igual o Gideão, né? Eu acho que Deus deve ficar muito bravo comigo, porque daí eu coloco o vento para fora, vento para dentro, vento para fora, vento para dentro, né? E molha o velo, e molha a relva, seca a relva e molha o velo, molha o velo e seca a relva, e eu fico fazendo essas provas com Deus o tempo todo. Abraão não botou muita fé não. Aí Deus aparece de dia agora, meio-dia, o sol mais escaldicante. Aonde está Abraão? Dentro da tenda. A visão limitada ao ambiente da tenda, para se refrescar um pouco do sol. Aí Deus vai e aparece para ele e diz assim: sai da tenda e vem para fora. Agora não tem estrelas para contar, o sol está telado lá fora. Aí Deus diz assim: começa a contar os grãos de areia. Ele é o bom, o obediente que é. Pega um bocadinho assim, ó. Ele olha para Deus e fala: é impossível contar os grãos de areia. E Deus diz assim: assim será a sua descendência. Incrível. Vamos lá. Números capítulo 14. Tem um grupo de gente revoltado com Moisés. Estou te dando a referência para você conferir. Números 14. Tem um bando de gente, irmã Sara, revoltado com Moisés. Você está maluco? Trouxe a gente aqui para morrer na mão desses gigantes. Está vendo? Nós vamos apoiar esse povo aí. Eles vão matar a gente. Você está maluco? Não vamos aí para essa terra não. Enquanto há um grupo reclamando da notícia que vem, saltam dois jovens de aproximadamente entre 40 e 45 anos de idade. Dois menininhos. Pulou no meio dessa multidão e menos, deixa eu te falar. O nome de um Josué, o outro Caleb. E eles vão dizer assim: a terra é boa. Tem gigante na terra, de fato. Os homens lá são fortes e grandes. Mas se Deus falou, está falado, a terra é nossa. Quantos espias foram enviados para espiar a terra? Quantos? Quantos? Ajuda aí. Foi 12? Qual é o nome dos outros 10? Sabe por que ninguém lembra? Sabe por que nós não fazemos menção? Porque a visão deles era pequena demais, limitada demais. Melhorar isso aqui. Em 1 Reis, capítulo 18, 16, 17, 18, chega um doido de um profeta e diz assim: segundo a minha palavra, não vai chover. E eu não quero nem saber. Mas segundo a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Não. A camarada chega e diz assim: segundo a minha palavra, a partir de hoje não chove. E não choveu. Anos e 6 meses passaram. Ele tem um jovem que trabalha com ele. E ele diz assim: chegou o tempo e o fim da minha palavra. Vai lá fora e vê como é que está o tempo.
porque vai chover. O menino corre para fora empolgado, 3 anos e 6 meses sem chuva, uma seca danada. O menino corre para fora, quando chega lá fora está tudo azulzinho, irmão, não tem um sinal de vento ou chuva. Ele volta para trás desanimado. Um cara de desânimo, de gato de botas. E diz para Elias: vai chover não. Não tem nem vento, muito menos chuva. Não tem nuvem, nem sinal de nuvem, não tem nada, Elias. Como é que vai chover? Tá maluco. Aí ele fala: vai de novo. Ele vai e nada. De novo ele vai e nada. Até que chegou um momento que o menino sai para fora. E eles perguntam: e aí? Ele diz assim: aqui nada, mas lá de longe eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Arrepiou aqui, irmão. Eu vi a visão, coisa incrível. Aí Elias diz assim: o menino nem entra de volta, corre e pega Acabe no meio do caminho e diz para ele: apronta o teu carro, porque senão a chuva te pega no meio do caminho. Quando a palavra chega para o rei está maluco? Não acreditou, irmãos. Chegou em casa molhado. Depois de Elias, apareceu um mais maluco do que Elias, chamado Eliseu. Morava em Samaria. E de repente Samaria ficou sitiada, irmãos. O exército inimigo tomou conta do lugar e cercou todo mundo. Um menino, provavelmente Geazi, quando sai para fora e vê aquele monte de carros e cavaleiros e armas e armamento e guerra, ele corre para dentro e diz assim: meu Senhor, nós estamos perdidos. Aí o texto, 2 Reis, capítulo 6, versículos 15, 16, 17, o versículo mais propriamente dito, o versículo 17, o texto diz assim: e então orou ao Senhor, o profeta Eliseu diz: Senhor, abre os olhos do menino. Se puder buscar, abra os meus olhos. Abra os olhos do menino. Aí Eliseu falou assim: vai lá fora de novo, dá uma olhada. Quando ele saiu para fora, os olhos dele vê o inimaginável. E ele diz assim: eu vi carros, carruagens e cavalos de fogo. O que há de comum nessas visões de Abraão dentro da tenda, capítulo 13 e 15 de Gênesis, na visão de Números 14 de Josué e Caleb, do moço de Elias em 1 Reis 18 e do moço de Eliseu no capítulo 6 de 2 Reis, é que a visão que é dada por Deus é uma visão para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Enquanto a visão está limitada ao espaço, ao tempo e à circunstância que nós estamos vivendo, quando a visão é de Deus, ela está para além daquilo que os nossos olhos podem ver.
O cego de Jericó é o cara que mais vê para além daquilo que os olhos podiam ver. O cara é cego, gente, está na beira do caminho, mas quando ele ouve falar de Jesus, ele vê a possibilidade de ver. Para para pensar nisso? Paradoxal, né? Quando ele ouve falar de Jesus, ele viu que ele podia ver. Ele não sabe te dar quem é Jesus, mas ele sabia que esse Jesus poderia abrir os olhos para que ele pudesse enxergar. Ele viu em Jesus a possibilidade, mesmo cego. Perceba que de Abrão, Josué e Caleb, um moço de Elias, um moço de Eliseu, o cego de Jericó, muitos outros, os olhos deles não fixaram naquilo que o material apresentava. Todos eles vislumbraram uma promessa para além daquilo que estava diante deles. Porque eu pergunto para vocês aqui, em qual texto está dizendo que Abraão viu os reis que ele gerou? Em qual texto nós temos sossego de Josué e Caleb para conquistar a terra? Muito pelo contrário. Quando eles chegaram, depois de 40 anos de peregrinação, Caleb chega em Josué e diz assim: eu quero a parte mais difícil de conquistar. O jovem Caleb de 40 anos ou 45, agora já é um jovem senhor entre 80 e 85. E ele diz assim: por causa da visão, da promessa, a minha força com essa idade é a mesma que eu tenho quando eu vi ela pela primeira vez. Eu disse há umas 3, 4 mensagens atrás aí, eu não me recordo bem de cabeça, mas eu disse para vocês que quando Deus tem promessa na nossa vida, Ele vai dar condição, tempo e saúde para nós vivermos a promessa. Esse negócio de Deus cumpriu a promessa, eu morri no outro dia, não é promessa de Deus, irmão, desculpa. Aí eu vi a promessa de Deus se cumprir, eu morri. Não, Deus vai te dar tempo. Eu estou dizendo, na visão de Deus, Deus vai te dar tempo para desfrutar daquilo que Ele prometeu. Se não é falsa a ideia do Salmo 128, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Se não é falsa a promessa de Josué 1:9, então farás prosperar o teu caminho e tudo que você fizer vai dar certo. Então será falsa a promessa de Salmo capítulo 1. Pois serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo quanto fizer vai dar certo.
A questão é que os nossos olhos precisam estar fixados para além daquilo que os nossos olhos podem ver. Das muitas lições de Jesus, dos muitos ensinamentos, um dos mais incríveis está nesses dois versículos que nós lemos, de Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Há pelo menos 3 lições que a gente pode extrair do texto e eu vou encerrar aqui. A primeira eu já disse. A maneira como nós olhamos ou vislumbramos determina se nós somos luz ou se somos trevas. Uma reflexão muito importante essa aqui. Segunda lição que eu extraio do texto aqui: parte de nós escolhermos como queremos enxergar as coisas. Davi teve chance de escolher pecar ou não pecar. Ló teve chance de escolher ir para outro lugar para não se contaminar em Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló teve a oportunidade de escolher não olhar para trás. Mas deixa eu chamar a sua atenção para um detalhe. O que os nossos olhos têm consumido? Muito interessante. Faço uma pergunta, talvez eu me engane, mas quem aqui ainda tem o hábito de, pela manhã, ouvir o rádio? Somente o rádio. Três, 4 pessoas. Quem olha a rede social aqui todo dia de manhã? A gente olha. São hábitos. O celular toca, né? A gente já põe o celular para despertar porque é estratégico. Ele desperta, a gente vai lá direto nos status. Tipo o Big Brother, vamos dar espiadinha. Nós somos aquilo que nós consumimos através dos olhos. E um dos ensinamentos de Jesus é exatamente sobre isso. Se, porventura, aquilo que os teus olhos consomem te fazem mal, e de repente faz o outro pecar, a gente é inteligente para interpretar isso aqui, né? Não tem problema para interpretar isso aqui. Aí Jesus fala assim: arranca o teu olho. Porque é melhor entrar no céu caolho. Antigamente nossos pais da fé falavam isso, né?
Eles não tinham a mínima ideia de que existe tudo isso aqui que nós temos hoje. É melhor você entrar no céu sem um olho, mas o outro vai continuar enxergando, irmão, do que ir para o inferno com os dois olhos. O que Jesus estava dizendo: se causa escândalo, se te leva para o inferno aquilo que você vê, tira aquilo que você vê da sua frente e desvia o olhar. Porque às vezes até o que nós consumimos, que parece ser bom, não é tão bom quanto parece. Nem toda mensagem que parece ser mensagem de Deus na internet é a mensagem de Deus. Nem toda revelação que nós assistimos num vídeo, em alguma coisa, num podcast, é de Deus. E a gente vai se consumindo daquilo. Sabe o que é interessante? É que hoje essa internet suja e podre, ela chama mais atenção da gente pela polêmica do que por aquilo que edifica. Temas que edificam não chamam a nossa atenção, mas uma fofoca gospel, irmão. Tem especialistas na internet. Estou dizendo internet porque hoje a gente mais consome internet do que televisão. Então em casa eu acho que quando está ligado por causa da internet. Especialistas famigerados todos os dias para que alguém caia, para expor na internet. Não, a gente tem que expor os erros da igreja, tem que expor os escândalos. Tem outros que falam, não, porque é mister que apareça e venham os escândalos. Não, a Bíblia diz, ai daquele, por quem vem o escândalo. E está indo para a internet, né? Hoje estamos transmitindo, porque a Bia vai ver lá em Portugal o culto. Jesus está dizendo, não é quem causa o escândalo, é por quem vem o escândalo à tona. O problema não é tratar os escândalos, irmã Sara. O problema é quem expõe o escândalo para expor a igreja. É quem gosta de disseminar. Jesus está dizendo, ai dessas pessoas, e eles não têm ideia do que estão fazendo. Porque há problemas, há escândalos, precisam ser tratados na igreja. A grande questão é que essas coisas atraem mais os olhos. Só que parte de nós a escolha daquilo que os nossos olhos vão consumir. E o terceiro ponto desse texto de Jesus, primeiro ponto, toda luz do corpo procede dos olhos. O segundo é parte de nós escolher aquilo que queremos consumir. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos, os resultados daquilo que consumimos são inevitáveis. Voltando aqui algumas mensagens atrás, eu disse aqui que o coração é a terra mais fértil que existe no universo. Quem lembra disso? Tudo que for lançado como semente no seu coração, se cair aí dentro, vai germinar e vai dar fruto. Não, pastor, não é assim não que funciona. É assim que funciona. É você que escolhe a semente que entra dentro do teu coração. E os resultados daquilo que eu consumo serão inevitáveis.
Só que nós estamos aqui essa manhã, assim como o cego de Jericó, porque Jesus está no ambiente através do Espírito Santo, para pedir para que em 2024 os nossos olhos possam ser abertos, que a gente possa ver para além daquilo que está diante dos nossos olhos. Fique de pé em nome de Jesus. Preciso tanto